O estudo de hoje está baseado numa figura relativamente complexa, que é essa que vocês estão vendo, e eu estou nominando esse estudo, esse diagrama aqui, Frama Fraternitatis e a Fraternidade Universal da Vida do Logos. 49 subplanos para a evolução cósmica do Logos e os 49 Fogos de Fohat. Esse Frama Fraternitatis é um documento que surgiu na Alemanha em 1612, atribuído a uma ordem secreta, né, dos Rosa Cruzes, né, que é uma ordem, né, ligada a um próprio ramo, né, da grande fraternidade branca, ou fraternidade espiritual do nosso planeta. E tem uma frase aqui que é a chave, né, de todo esse desenho, que é essa frase em inglês: Universal and General Reformation of the Whole White World, que pode ser traduzida da seguinte forma: reformação universal e geral de todo o mundo, né, na escala global. Esta frase vocês vão encontrar num livro excelente do Peter Amundsen, na página 43, que é esse livro aqui, Oak Island and the Treasure Map in Shakespeare. Esse documento aqui, Frama Fraternitatis, que apareceu de uma forma anônima na Europa, né, em 1612, aqui tem informações complementares. Conto veneziano que serviu como base para o volume de 147 páginas, publicado na cidade de Kassel, na Alemanha, em 1612, como Frama Fraternitatis. Em 1615, saiu a sequência Confessio Fraternitatis, baseada na obra A Brief Consideration of Occult Philosophy, do Philip Agabella. Esta frase, ela tem exatamente 49 letras que eu estou colocando aqui. Universal and General Reformation of the Whole White World. Aqui vocês veem aqui a sequência aqui nesse anel em vermelho. E esta frase, ela tem 9 palavras que eu estou assinalando aqui nessas 9 pétalas. Aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. E essas 9 pétalas, vocês peguem a figura do Enneágono, Enneagrama, que eu já apresentei em outros vídeos, né, que eu postei na página Gnose Mandálica, para vocês verem a geometria, porque aqui não vai ter como reproduzir isso de novo. E aqui dentro eu estou colocando a famosa estrela de 7 pontas, ou estrela dos 7 magos, ou estrela do Magos, né, que são os 7 planetas, e também os 7 dias da semana. Então aqui nós temos aqui o ponto aqui do Sol. Aqui eu tenho o ponto da Lua. Sol é domingo, Lua aqui segunda-feira, Marte terça-feira, Mercúrio quarta-feira, Júpiter é quinta-feira, Vênus sexta-feira e sábado, ou sabat, aqui sábado, voltando de novo para domingo. E nessa estrela dos magos, qualquer ponto que nós formos estudar, ela tem a seguinte propriedade. Se eu for estudar aqui esse aspecto da fraternidade do Sol, esses 2 braços adjacentes, eles são complementares, assim, harmônicos. Esses 2 na outra sequência são neutros. E esses 2 aqui, eles são como se fossem de oposição. E isso vale para todos os pontos. Se eu for analisar esse ponto aqui de Vênus, ou dos planetas também, aqui são qualidades harmônicas, neutras e de oposição. E assim para todos os pontos. Vocês veem também que eu estou colocando 7 pequenas aqui árvores da Cabala, porque cada uma dessas árvores, ela representa um espectro, uma dimensão evolutiva, que são 7 planos de evolução no plano físico-cósmico, começando aqui com o plano físico-etérico, os primeiros físico, 4 etéricos, o plano astral com 7 subplanos, o plano mental, o plano búdico, o plano átmico, monádico e o logóico finalmente. E esses 4 últimos planos aqui superiores, eles são os 4 planos etéricos do plano físico-cósmico. E aqui no plano físico-cósmico, o físico e o etérico sistêmico planetário representa o físico-etérico denso, o astral líquido e o mental gasoso, sendo os 4 subplanos inferiores, né, concretos, os 3 superiores abstratos. E a evolução da personalidade, propriamente dita, encarnada,
ela ocorre nesses 18 subplanos aqui. Nos 4, o corpo físico, o líquido, o gasoso, os 4 etéricos. Aqui no astral, que constitui, né, o corpo astral, né, a alma humana, o emocional. E do mental nós temos os 4 aqui da mente concreta e os 3 superiores da mente causal e a mente abstrata. E aqui são 18 subplanos, que corresponde também aos 18 capítulos do Bhagavad Gita, que é o campo de Kurukshetra da evolução de Arjuna, o eu pessoal, o eu lunar, ou o eu mortal. Eu estou marcando aqui, ó. Então aqui nós temos aqui esses 3 aqui, evolução lunar. Nós temos aqui, né, no plano físico o aspecto da escola, no astral aqui o desenvolvimento da personalidade e do caráter, do 7 a 12, e o aspecto templar, o templo do conhecimento amarelo aqui, de Sattva, na luz do mental. E aqui esses planos aqui são os planos da evolução solar, ou plano da evolução esotérica ou hierárquica, né, no corpo de vida do Logos planetário. Então nós temos aqui, né, no aspecto solar aqui a fórmula L, que correspondem ao Aleph e o Lamed. O Aleph é o centro, o Logos, e o Lamed é a expansão da lei ortogonal que cria as dimensões, sempre no aspecto de equilíbrio. E El, em hebraico, também em caldeu, é simplesmente traduzido como Deus, entre aspas, com uma unidade, né, que rege de uma forma equilibrada toda a criação, toda a evolução. Os telemitas usam muito esse aspecto, né, da palavra al, significa afirmar, e lá, negar. Aí nós temos também no árabe, Allah, significa afirmar e negar de uma forma equilibrada. Então nós temos aqui o afirmar, criar, e negar é destruir, que é o aspecto do poder do Logos, né, como o criador, conservador ou destruidor, né? Então nós temos o aspecto de Brahma, o criador, o conservador Vishnu, e o destruidor Shiva, né, no final do processo, né, do Logos ou no Trino. E aqui os 18 capítulos do Bhagavad Gita, com esses são os 18 subplanos que eu acabei de falar, que é o campo de Kurukshetra, o campo da luta, né, do Mahabharata, né, onde o Arjuna, né, o Elunar, o eu pessoal, o eu mortal, o Manusha, né, o aspecto do efeito, ele processa o karma, né, lutando contra os próprios parentes, são as forças da natureza, são os pequenos eus. No centro, aqui, eu estou colocando a fórmula, né, simbólica, esotérica do Logos planetário, Melquitzedek, aqui é Melquitzedek, né, que é o rei do mundo. E aqui os 7, e também representa os 7 sistemas evolutivos, as 7 cadeias, né, do nosso esquema de evolução planetário. E aqui nós temos também nessa estrela dos magos, os 7 centros fundamentais da evolução da humanidade, que é a fraternidade, a ordem ligada a Marte, a fraternidade ligada ao Sol, a vida, a unidade, o templo, a Vênus, as escolas de sabedoria, Mercúrio, as comunidades, as cidades, né, as vilas, né, que é o centro, fonte da riqueza aqui de Júpiter. Saturno, aqui nós temos o monastério, e os ashrams, né, que são as escolas, né, preparatórias espirituais aqui, que tem uma tônica ainda lunar. E também o ashram representa uma relação evolutiva de casal. Aqui nós temos, então, aqui o aspecto, né, da evolução no mundo da forma, e aqui a evolução esotérica nos mundos além da forma. Cada uma dessas pétalas agora eu vou falar de uma forma rápida com relação aos pontos do Enneagrama. Esse primeiro aspecto aqui que está ligado ao universal é o ponto dos códigos vitais, DNA, leis e moral, que é a base do comportamento, com os códigos da vida que estão codificados no próprio plano logóico, junto com o monádico também, né, que faz a evolução por emanações até chegar no físico cósmico. O segundo aspecto aqui nós temos as estruturas, hierarquias e o aspecto do idealismo. Então nós temos as leis definem hierarquias, estruturas. Aqui agora as estruturas em atividade, aqui é o trabalho e atividade, realização, a vitalidade, e também está ligado à cognição analítica. O trabalho e atividade gera interação, que é esse aspecto amarelo aqui, o aspecto dos antepassados, os totens também, com a energia da atração, encanto. Aqui ligado a búdico, você vê que é o centro de equilíbrio entre os 3 planos superiores e os 3 planos inferiores.
Aqui nós temos aqui o mental, o aspecto intelectual com a cognição analógica. Nós temos o aspecto aqui de expressão da arte da comunicação, também ligado ao mental. Ao astral nós temos o aspecto de saúde e segurança, a coordenação do viver. Nós temos aqui o sentimental, num aspecto que está pegando uma parte do astral também, e os éteres superiores, que é a cognição empática ou eu prático. E aqui no físico nós temos, né, que o mais baixo, o mais alto manifesto, que é o aspecto da unidade e o amor da própria existência na natureza. E quando o ser humano atingir um status de hierarquia, ou seja, a realização da consciência cósmica, nós vamos ter o terceiro centro planetário, que é a humanidade una, que por enquanto a humanidade ainda é uma hierarquia em formação. Porque o que nós vemos é as pessoas divididas em si mesmo, em famílias e tribos brigando. A humanidade una é um projeto, é um arquétipo ainda para ser realizado. Aqui no centro dessa figura, eu tenho a letra Ain, que significa óleo, ou olhar, que está relacionada a Da'at, né, na Cabala, com valor de 70, e algumas informações esotéricas aqui que só quero mencionar e não quero explorar muito, que representa o conhecimento absoluto, o arcano 15, o diabo, como pai das experiências assimiladas, né, no mundo da forma, da matéria, no labirinto das trevas dos sentidos, representa o ancião dos dias, o macroprosopos, relacionado também à figura mítica de Plutão, o sacrificado. É interessante que o Saturno, né, relacionado a Ain, é um anagrama de Stauron. Stauron é cruz em grego, né? Então nós temos o Ki, o X ou a cruz, né, que está relacionado ao próprio Saturno, que nós temos aqui a cruz aqui com a lua aqui, né, de Saturno, e o grande pensador, o filósofo. O aspecto do grande pensador é o terceiro logos, que é a manifestação no mundo da forma. E a filosofia é o aprendizado a partir dos labirintos das experiências, do sumo das experiências. E aqui eu tenho a palavra Dat, que é a Sefira 011, né? O Dalet ou Ain Taf, né? Que aqui é um portal para um olhar silencioso. E o Ki, o X aqui que nós comentamos aqui do Stauron, está na própria letra Taf. Então, como nós temos, né, 7 árvores, e cada uma com 10 sefiras, né, 7 vezes 70 vezes... 7 vezes 10 as sefiras, eu tenho 70, que é o valor gemátrico da letra Ain. Aqui também tem alguns aspectos, né, complementares. Aqui eu tenho o tetragramaton, representando Yot Revav Heu Shem HaMeforash, a forma humana, a fórmula do Elohim, o arquétipo do Elohim. E aqui eu tenho na questão da energia da atração aqui no mundo das formas, a queda do Logos no plano físico-cósmico, como no mito de Sofia Ashamot. Eu vou pedir para vocês analisarem, né, essa figura com as cores, né, e depois relacionarem, né, as cores, né, na árvore da Cabala, na árvore da vida e os planetas aqui que eu comentei também. Então nós vemos assim na sociedade um aspecto, né, é fundamental, né, que gera o próprio indivíduo, é a família, né, que é o ashram, né, a relação de casal. Então nós temos aqui um aspecto, né, de monastério, um aspecto de recolhimento para o processo da individuação, a comunidade na qual o indivíduo serve, né, e a comunidade é a fonte da verdadeira prosperidade, a ordem que representam as leis, os códigos obedecidos. Então, por exemplo, agora numa Kali Yuga, os bandidos, os criminosos praticamente estão nos cargos de poder, controlando o mundo, soltando presos, uma tremenda bagunça. E a ordem no corpo é o sistema imunológico que deveria socialmente estar representado pelas forças militares, forças armadas, que são o sistema protetivo da comunidade. E quando não existe esse aspecto aqui, a comunidade simplesmente se dissolve. E a ordem, ela está baseada, né, na fraternidade. Então, para que a ordem, o sistema imunológico? Para manter a unidade da vida no corpo social, no corpo individual. São os aspectos fundamentais. Porque nessa época negra, o que se fomenta no lugar da fraternidade é o cada um, é o individualismo, o egoísmo, que tende à desordem, à organização na forma de gangues. Aqui está o grande karma, aqui do ponto de vista, né, social, individual e numa escala da comunidade, numa época negra que nós estamos vivendo. E aqui, assim como Marte e Vênus, né, no aspecto complementar, nós temos aqui os templos, né, que é como se fosse
a encarnação do céu na Terra, ou aponta um ponto que leva quem está na Terra para o céu como mundo arquetípico e trazer a unidade. O céu na Terra é levar a Terra no céu. E aqui nós temos as Vestais, e Vênus é a grande iniciadora da humanidade no mito de Eros e Psique. Nós temos aqui as escolas de sabedoria, que fomentaram esse arquétipo, né, Rosa Cruz, que está relacionado ao número 18, o número esotérico da Rosa Cruz. Quem está nas ordens Rosa Cruz tem muita informação a respeito, eu só quero deixar mencionado aqui, relacionado a Mercúrio. E o ashram, né, que geralmente nós associamos apenas aos ashrams, né, dos gurus na Índia e tal, centros de meditação. Mas o verdadeiro ashram dentro da comunidade é a relação de casal, que é uma relação que não apenas gera nova vida, mas permite que o próprio casal ele evolua de uma forma conjunta, né? Se transmutando e se transfigurando, trazendo o divino na forma da unidade do casal. Então nós temos essas unidades, esse circuito que deve ser compreendido em profundidade. Observar também aqui que nós estamos aqui com uma relação, né, da cor prata e uma relação aqui com a cor dourada. Aqui. Então nós temos o jogo de Sol e Lua também nesses aspectos da relação. Esse daqui é um desenho que o ideal é os interessados, né, realmente reproduzirem e desenharem para estudarem os aspectos simbólicos de todos esses números, que evidentemente nesse pequeno comentário é praticamente impossível fazer. Mas tem muitas harmônicas e relações interessantes. Então aqui eu já falei do valor do Aleph, né, que vale 1, né, como causa, e Lei 30 como efeito do Logos ou no trino. E de novo, isso daqui é uma síntese, né, com uma tônica Rosa Cruz, né, que apareceu na Europa no século XVII. Eu acho que isso daí já está de bom tamanho.